Olá, amigo internauta, então novamente eu, Fred João, aqui no programa Tocando Oculto, hoje com os convidados, então trazendo o Orlando de Freitas Júnior e também o Cláudio Nigro para vocês aqui, falando um pouco sobre vários temas bacanas. A gente tem um programa um pouco mais longo hoje, né? Falando sobre vários aspectos da Índia. Tem muita coisa bacana que a gente vai abranger em temas diferenciados. Mas eu vou deixar o Cláudio falar um pouquinho mais sobre a nossa conversa de hoje, para o nosso amigo internauta conhecer um pouco do que vai ser esse nosso bate-papo, porque na verdade nada mais é do que um bom bate-papo aqui, falando sobre a história antiga da Índia. Vamos começar com esses temas, né, Cláudio? Sim. Eu agradeço a presença aqui no programa Tocando Oculto, em primeiro lugar. Né? Agradeço a quem está nos assistindo também, né? Porque a gente sempre deve começar pelo agradecimento. Então, já que a gente falou em antiga Índia, eu também agradeceria a todos os grandes filósofos que trouxeram para o Ocidente, né, a sabedoria eterna dos Vedas, que é um dos temas destas palestras que eu tenho dado aqui em São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e também na Europa. Né? Eu dei aulas em universidades na Itália e aqui no Brasil também. Então, você é roteirista, inclusive, também? Você tem outra atividade também? Eu trabalhei muito tempo em televisão em Roma. Né? Eu morei lá 18 anos. Mas, na verdade, eu tenho a sensação de que isso foi uma vida atrás, né? Uma vida no passado. Mas hoje você veio com outra história para desenrolar? Ultimamente eu tenho pensado mais... Eu me ocupava muito de cultura, eu procurava o DNA da obra-prima, o que é que significava a palavra, né? Filosofia da linguagem. Esses eram os campos que me fascinavam, né? Estética, etc. E fui estudando história da cultura até tocar temas também ligados à espiritualidade, porque às vezes hoje em dia as pessoas têm medo, têm vergonha, né, das próprias perguntas. De assumir a espiritualidade também, né? De não saber quem nós somos, né? Por que nós estamos vivos. As pessoas põem uma pedra sobre isso. Exatamente. Né? Inclusive isso faz parte das perguntas desse tema de hoje aqui. Pois é. Né? E seu estudo, ainda falando na parte, você estava procurando primeiro a beleza de Deus. Exatamente. Que até na Cabala você tem Tiferet, a beleza de Deus. Você já estava em busca da beleza de Deus. E isso é muito interessante, que todo mundo vai gostar de ouvir isso daí. Exatamente. Inclusive, para quem está pegando também agora essa história com o Orlando, junto com a gente, com o Cláudio aqui, o Orlando também tem um estudo desenvolvido em cima da teosofia, né, Orlando? Sim, nessa parte. Que vai participar com a gente dessa conversa, então vai falar também sobre religiosidade, juntamente com o Cláudio e comigo. E uma das perguntas que as pessoas também... A pergunta, acho que será que a gente pode dizer que é uma das maiores perguntas que já foi feita na história? Essa coisa das provas científicas, da existência de Deus pela ciência, da existência da ciência. Pode se dizer isso mesmo, né, Cláudio? Eu acho que essa é a grande questão, né? É uma grande questão. Os filósofos de hoje em dia estão um pouco perdidos se perguntando qual é o significado da palavra, né? Exatamente. Mas o significado da existência, né, é algo ainda superior a isso, né? A filosofia está um pouco parada dentro da discussão, né, do desconstrutivismo. Não consegui nem pronunciar. Mas a palavra é difícil mesmo. Construtivismo e desconstrutivismo, acho que é isso aí. Eu acho que é porque a gente não deve falar sobre coisas que não têm significado profundo. Na verdade, o importante é a gente descobrir exatamente por que a gente está vivo. Né? Exatamente. Segundo a filosofia da antiga Índia, que para mim me parece uma das mais perfeitas respostas de que temos à disposição dentro da cultura humana, né? Ela diz que a inteligência, né, é você descobrir por que você existe, quem é você, né? Quem é sua alma, o que é sua alma, né? Quem é Deus, né? E o que é este planeta. E o trabalho que a gente tem feito é tentar descobrir, dar uma resposta inteligente a estas três questões, né? Que inclusive foram levantadas por um filósofo bastante fundamental chamado Srila Prabhupada, né? Que inclusive foi guru dos Beatles. É esse cara que foi o guru? Ele fez essa pergunta, ele declarou que inteligência é você conseguir dar essas três respostas, né? E a ciência, em primeiro lugar, nos ajuda a ter um parâmetro, porque senão nós também estaríamos dentro de um achismo, né? Uma pessoa acha que a vida é isso e a outra diz, não, eu não acho que a vida é isso.
Mas a física, a matemática, a biologia, a química, elas têm uma verdade, né, em si, não em nós. Nós não somos os donos da verdade. Mas a lei da gravidade é um fato. Eu não interrompo a lei da gravidade só porque eu acredito que eu vou voar. Exatamente. E dentro da física quântica e da ciência física, a gente está chegando mais perto dessas respostas ou não? Olha, já há quase um século existem traços, né, desta marcha em direção à relação com uma inteligência universal. Né? Na obra, por exemplo, de Massimo Teodorani, de Wolfgang Pauli, de muitos prêmios nobres, a gente tem já uma comprovação de que o universo pensa. Né? É isso que a gente vai abordar nessa palestra do dia 5 de março. Né? Nessa quinta-feira agora, e que é uma palestra que eu tenho dado em vários lugares aqui. E essa palestra fica no auditório do edifício Reinaldo Rauti, é isso? Na Avenida Angélica? 2530? Avenida Angélica 2530, né? 2530. Que é no dia às 19h30, no dia 5 de março, né? Então a gente... Quinta-feira agora. Quinta-feira de 2015. 2015, Tá. Você pode dar uma pincelada nessa parte, como o universo pensa? Eu achei muito interessante a forma que o universo pensa. Você pode falar um pouquinho mais, até que é o tema da palestra que também você vai falar? Sim, é muito interessante isso. A gente, na verdade, vai juntando as peças e percebendo que, né, a filosofia e a espiritualidade profunda sempre estiveram corretas. Né? O que é comprovado hoje, por exemplo, é que o nosso cérebro ele tem uma capacidade de uma velocidade que não respeita, digamos, tempo e espaço. Se eu digo para você, lembre-se da sua infância, da sua fotografia no colo de sua mãe ou de seu pai, né? Você não precisa ir procurar onde isso está. Simplesmente é um flash imediato na sua consciência. Né? Sim. Qualquer coisa que eu diga para você, a palavra sol provoca imediatamente uma reação. Né? Essa reação acontece porque o pensamento não respeita, né, uma lei da matéria, que é essa da circulação no tempo e no espaço. Ele é muito mais rápido do que isso. Né? Isso já tinha sido estudado por muitos psicólogos, psiquiatras. Né? O Jung, né, falava sobre isso, estava estudando isso, quando um dos seus pacientes, que inclusive é um prêmio Nobel, Wolfgang Pauli, né, ele começa a perceber que a matéria também tem este comportamento. Então, a nível subatômico, dentro dos átomos, né, os elétrons, a gente sabe que a matéria é feita de átomos, né, tem um núcleo, né, um centro feito de prótons e de nêutrons, e em volta deles, né, ela é feita por essas órbitas, como se fossem órbitas estelares. E são inteligentes, né, Cláudio? Sim. É como se fosse uma entidade trabalhando no microcosmo, não é isso? Exatamente. Vida, né? Tudo é inteligente, né? Tudo, né? Como Deus é inteligente, né, tudo que existe também manifesta mais ou menos inteligência em relação à sua forma. Mas a coisa interessante, por exemplo, é que o elétron, né, que está orbitando, vamos dizer, nós estamos aqui no Jardim Bonfilhão, não é? Isso. Se aqui fosse o núcleo, o elétron estaria no Ibirapuera rodando, né? E o outro elétron estaria para lá da Avenida Paulista. Por exemplo, pensando aqui na cidade de São Paulo, que é uma cidade muito grande. Na proporção que você diz, né? Exatamente. Em proporção. Se a gente tivesse, se nós fôssemos o núcleo de um átomo. Então, o que acontece de curioso dentro da matéria, né, dentro do nível subeletrônico, né, da física quântica, ou seja, já mergulhando no invisível, né, que aí essa é a matéria da física quântica, né? Tem gente que diz, eu só acredito no que eu vejo. Então você não acredita na física. Mas tem uma limitação tão grande do que você vê, do que realmente ainda tem por vir, né? Exatamente. Né? Então, esse elétron, a coisa curiosa é que quando ele pula de uma órbita para outra, ele vai desta órbita que está, digamos, no Ibirapuera, para a órbita da Paulista imediatamente. Ele não caminha entre o Ibirapuera e a Paulista. Ele simplesmente está aqui e em seguida ele está lá. Né? Então, essas ligações subeletrônicas dentro, né, dos átomos, elas são mágicas de uma certa forma, porque elas estão abaixo das leis do universo material, as leis da matéria. Nós sabemos que na matéria tudo tem
causa e efeito. E você não tem isso nos elétrons. Os elétrons não têm um porquê, eles simplesmente pulam esse projeto. E há momentos em que o mesmo elétron está tanto numa órbita quanto na outra. Ele pode estar em dois lugares, né, ao mesmo tempo, no Ibirapuera e na Avenida Paulista. Como um próprio desdobramento do próprio elétron no mesmo lugar ao mesmo tempo. Exatamente, ele está, né, num movimento que é similar ao movimento do nosso pensamento. Interessante, né? Parece que a gente vive em tudo. O micro é igual ao macro, que é igual ao que está no meio, que somos nós que conseguimos enxergar, na verdade, uma proporção muito lenta o macro e muito rapidamente o micro, né? Porque na verdade o micro acontece de uma velocidade muito mais intensa, né? Agora o que é engraçado, a gente teve não sei qual é o nome do cientista, você talvez lembre dele, que disse que mesmo daqui a 150 anos, as mentes mais brilhantes deste século não vão conseguir entender o que já foi descoberto em CERN, lá naquele campo de experiências dos elétrons, né? Quer dizer, tem muita coisa que ainda está para se revelar que a gente nem imagina que já aconteceu, né? O que eu diria é que talvez em 150 anos a gente não consiga descobrir o que a gente sempre soube, na verdade, né? Que seria? Que seria a nossa identidade, quem somos nós. Segundo a literatura védica, né, a gente tem uma resposta bastante específica e precisa para isso, mas antes de falar sobre isso, né, eu acharia de fornecer a resposta que esses manuscritos de 10 mil anos atrás ou de mais, né, nos trazem. Tem gente que diz assim, mas como é possível manuscritos de 10 mil anos atrás se não existia escrita? É verdade, mas o que acontecia era a transmissão oral. Né? Eles memorizavam os mantras, né? Essas orações em forma de música que continham o conhecimento. Né? E aqui dentro tinha, né, já as informações ligadas ao átomo, ligadas à matéria, ligadas a Deus. Né? Como o Fred estava falando, né, o muito grande e o muito pequeno. Deus é descrito dentro da cultura da antiga Índia milenar como maior que o maior e menor que o menor. Né? Ou seja, ele está no que não tem tamanho, ele envolve o tamanho das coisas. Né? A literatura dos Vedas, por exemplo, que nós encaixamos nessa pesquisa ligada à filosofia e à física quântica e a outras espiritualidades e a outras ciências, diz que o universo, né, tem uma dimensão dentro da matéria, mas é que ele orbita ao redor de uma realidade onde a dimensão não é mais mensurável. Né? Ela não precisa mais ter 5 metros, 4 metros, 200 mil quilômetros, 1 milhão de anos-luz. Né? O que nos é contado dentro desses textos é que a dimensão do absoluto, né, que gera os universos materiais, no plural, né, porque a literatura dos Vedas fala de universos no plural, o que a ciência hoje também já está comprovando. Universos, são versos do Uno, né? Exatamente. Né? Então estes versos do Um, né, são múltiplos. Né? E é curioso que os Vedas têm inclusive um número de universos existentes. Né? Segundo esses textos... Como é que eles descrevem isso? Eles descrevem que são 10 universos elevado à 10ª e elevado a 50. Ou seja, são algo como um 400 trilhão, né, de universos. E eles dizem que não tem um a mais e nenhum a menos. Né? Esse é o número de universos que existem. Uma coisa interessante, que antes de existir, até existir tudo, existir o universo, existir tudo, você tinha que ter um espaço para caber isso daí. Exatamente. Então quando você começa a mensurar e começa a ir, que nem ele está falando, então você vai vendo, a sua cabeça vai indo. Então não tem como você medir, é uma coisa muito interessante, você não mede, não tem como você medir, a cabeça não chega. E para existir esse espaço, para existir, tinha que ter algo antes, para você encaixar todo o universo ali dentro. E como que está embaixo é como que está em cima, para a glória do todo. Então a representação mesmo de o máximo e do mínimo, é tudo você vê. A representação mesmo do pequeno átomo até o universo todo, as órbitas, as orbitações, que cada planeta também ele forma como se fosse uma roda elíptica que vai rodando, forma uma rosa, uma coisa diferente, é tudo ligado. Que aí eu não sei, até você pode até falar pra gente se tem envolto até com a flor de lótus. Sim. Essa parte, se tem essa informação já nos próprios Vedas. Sim. A coisa interessante, por exemplo, do que você está falando,
né, é que, segundo os Vedas, todas as filosofias nos dizem que Deus existe, né, à exceção de uma ou outra, né, mas os Vedas nos dizem como é que funciona, quem e como é Deus, como é estruturado isso. E isso é fantástico, né? Você entrar em contato com a literatura védica, segundo os próprios textos, que tem, como a gente já disse, mais de 10 mil anos, porque eles são uma tradição infinita, né? Significa que você já tocou um portal muito elevado. Porque, por exemplo, eles dizem que a plataforma transcendental, na verdade, né, o que nós chamamos aqui no Ocidente de paraíso, né, os védicos chamam de plataforma transcendental. Né? É como uma estrutura gigantesca, né, que ocupa da energia do Absoluto, da energia de Deus, 3/4. Né? Ela é praticamente, exatamente, ela é praticamente a totalidade do que existe. Né? Ela é como um gigantesco planeta, uma estrutura, né? Um âmbito de realidade, uma realidade não material, e em volta dela orbitam os universos materiais. Então, é um pouco difícil de imaginar, mas é como se fosse Saturno, né? Como a gente tem ele em mente, né? E os planetas e as luas de Saturno e os anéis que orbitam em volta de Saturno. Então, nós temos consciência dentro do estudo Vaishnava, do estudo védico, que a plataforma transcendental é a realidade definitiva. E os universos são descritos como incubadeiras ou incubadoras? Incubadoras, desculpem meu português enferrujado, incubadoras para almas ainda imperfeitas. Né? Então, o que é que está acontecendo? Né? Quem somos nós? Nós somos uma partícula, né? Um átomo do Absoluto, né? Que está evoluindo dentro de uma espécie de gigantesco útero universal. Né? E as nossas vidas são como as sucessivas vidas das borboletas, né? Nas quais nós vamos quebrando. Transformação, né? E mesmo numa mesma vida, porque você tem gente que duvida da reencarnação, mas onde está o menino de 5 anos no homem de 40? E uma outra análise também sobre isso é a mesma coisa da águia, né? Porque a águia também, ela teve todo um plano de voo, depois ela fica um tempo para se recompor de novo, para voltar totalmente diferente, né? Embora ela faça a mesma coisa, mas ela é totalmente nova, né? Exatamente. Então também tem isso. E uma coisa interessante você vê,